irmãos, minhas irmãs, que a paz de Jesus, o amor de Maria esteja no coração de cada um de vocês, amém? Hoje, sábado, dia 4 de junho, sétima semana da Páscoa. Está chegando o grande dia de Pentecostes, irmãos. Louvado seja Deus. Já peço que você curta, compartilhe, se possível deixe um comentário aí, você que está chegando pela primeira vez, ativa o sininho e seja também um evangelizador, nos ajude a evangelizar, compartilhando no grupo das famílias, mandando para os seus amigos, no seu grupo de trabalho. Dessa forma você também vai estar evangelizando, sendo um evangelizador. E também aqui quero reforçar o convite, irmãos. Hoje especial, nós teremos a grande vigília de Pentecostes lá na Casa de Missão Restauração. Então você é mais que convidado para estar conosco. Vai ser uma noite maravilhosa, uma noite diferenciada de tudo aquilo que você já viveu em Pentecostes. Então, meu irmão, nós aguardamos você, meu irmão, minha irmã, a partir das 20 horas. Vá e vá preparado para nós orarmos muito. Amém? Então, amados de Deus, vamos pegar a palavra de Deus, que está lá em João, no capítulo 21, versículos do 20 ao 25. Levante-se vossa mão contra os vossos adversários e sejam aniquilados todos os vossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vai dizer assim o Evangelho. Voltando-se Pedro, viu que seguia aquele discípulo que Jesus amava, aquele que estivera reclinado sobre seu peito durante a ceia. Ele perguntara: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo-o, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e este? Que será dele? Respondeu-lhe Jesus: Que te importa se eu quero que ele fique até que eu venha? Segue-me tu. Correu, por isso, o boato entre os irmãos de que aquele discípulo não morreria. Mas Jesus não lhe disse: não morrerá. Mas que te importa se quero que ele fique assim até que eu venha? Este é o discípulo que dá testemunho de todas essas coisas e as escreveu. E sabemos que é digno de fé o seu testemunho. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados de Deus, esse evangelho aqui, ele nos faz causar uma grande reflexão. Ele vem na continuidade, depois de Jesus perguntar 3 vezes para Pedro: Tu me amas? Apacenta minhas ovelhas, apacenta os meus rebanhos. E naquele momento em que Pedro conversava com Jesus, então Pedro olha e vê que João estava lá também. E Pedro faz aquela pergunta: Senhor, e aquele? O que será deste? Ou seja, o que será de João? Naquele mesmo momento, Jesus já vai dar no meio de Pedro, coitado. Pedro, o que te importas? Se eu quiser que ele fique até que eu retorne, até que eu venha. Primeiro ponto, irmãos, deste evangelho. Muitas das vezes, irmãos, nós queremos estar na igreja, servindo a Deus, mas se preocupamos muito com o que Deus quer fazer na vida dos outros, com o que Deus está fazendo, o que deixa de fazer, o que vai ser. E acabamos esquecendo do que Deus quer que nós façamos.
Pedro ali naquele momento, Jesus, ele tinha falado para ele: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, apacenta minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho, apacenta os meus cordeiros. Jesus tinha dado uma ordem para ele: Pedro, vai fazer a minha vontade, Pedro. Esquece de tudo agora, vai. Só que Pedro, naquele momento, ele se dispersa e começa a se preocupar com o que seria da vida de João. Muitas vezes somos nós assim, irmãos. Deixamos de cuidar das coisas de Deus e queremos cuidar até da vida dos outros. O que será daquele irmão? O que ele está fazendo? Onde ele está indo? Com quem? Não, irmãos. Nós devemos nos preocupar com as coisas de Deus, com o reino dos céus. Até mesmo porque Jesus vai dizer para Pedro: segue-me tu. Ou seja, Pedro, esquece de João, esquece do que vai acontecer com ele. Se eu quiser que ele permaneça vivo, se eu quiser que ele morra, se eu quiser que, enfim, não convém a ti, convém a você me seguir e fazer a minha vontade. Nós devemos ser assim, irmãos. Nós devemos sim, como um cristão, cuidar de almas, levar as pessoas para Deus, mas não querer cuidar da vida dos outros, ser intrometido, ficar fuxicando, querendo saber demais. Não, não, não. Jesus já fala: filho, não é isso que eu quero de você. Filha, não é isso que eu quero de você. Eu quero que você cuide do reino, cuide das coisas dos céus. E o mais lindo também desse evangelho é quando João ali narra: Jesus fez ainda muitas outras coisas que, se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Muitas e muitas coisas foram feitas por Jesus, muitos milagres. Nós temos certeza, essa palavra é muito clara, que Jesus fez muitas e muitas curas que não são relatadas na Bíblia. E é por isso que é lindo de ser católico, irmãos. O lindo de ser católico é isso, que nós contamos com a tradição, as revelações que Deus deu aos santos, aos nossos padres antigos, aos papas antigos, a nossa tradição da igreja antiga. Isso complementa a nossa fé. Porque se nós fôssemos só basear por aquilo que está escrito aqui, irmãos, a própria palavra diz que Jesus fez muitas e muitas coisas que nós nem temos ideias. Mas a nossa tradição, a tradição apostólica, a visualização, a revelação que Deus deu aos santos, nos faz acreditar que foram muitas e muitas. E essa palavra só confirma que a Igreja Católica, ela não precisa somente da Escritura para se basear na fé. É por isso que ela tem os 3 pilares: a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Por isso, meu irmão e minha irmã, hoje fica isso para nós refletirmos muito, que Deus, ele fez muitas e muitas coisas, mas ele quer que você também faça muitas e muitas coisas. Por isso, pare de se preocupar com o terceiro, pare de se preocupar com a vida dos outros e foque em cuidar das coisas de Deus. Amém? Que Deus abençoe muito você, a sua família. Esperamos vocês hoje na vigília de Pentecostes. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.